Foi. Bom, estamos começando mais uma roda de conversa aqui com as artistas Débora Amaral e Diane Dumas. Vou ler aqui, pegar o meu roteirinho aqui para não esquecer de falar nada. Bom, eu sou o Guilherme, sou sócio e fundador da Lateral e galerista aqui também. E vou estar mediando esse bate-papo aqui entre a gente. Essa iniciativa das rodas de conversa são são atividades que a gente está realizando através do braço cultural e educativo, né, também da Lateral, que é o Lateral Coaching Lab. E a ideia aqui é a gente promover justamente essas trocas de conhecimento, tanto técnico, teórico, prático, através de oficinas, workshops. E aqui, através especificamente da roda de conversa, é um espaço onde a gente possa trocar com os artistas e também aprofundar, de repente, alguns temas, falar um pouco mais da pesquisa e tal. Aqui a gente tem um ambiente muito mais seguro e que a gente pode também, a gente tem esse espaço, né? A exposição, a exposição que está em cartaz é a exposição 2022, Modernismo Contemporâneo e os Novos Gritos da Independência, que é a exposição que tanto a Diane quanto a Débora estão fazendo parte, tanto a Milena também está aqui, que é a outra artista que está aqui, mas enfim, as duas que estão aqui são o foco central aqui hoje, estão fazendo parte com duas obras aqui na exposição. Daqui a pouco elas vão se apresentar, falar um pouco da pesquisa, da trajetória e também do trabalho que está expondo aqui. E é isso, todo mundo tá aberto aqui para fazer pergunta, tanto artista para artista, quanto o público que está aqui também. É isso, se alguém tiver interesse aí em alguma obra, pode entrar em contato com a gente, seja via DM do Instagram, seja, enfim, e-mail, WhatsApp. As obras estão disponíveis, ambas as obras. E vamos lá, eu agradeço, enfim, todo mundo que está aqui, agradeço as artistas a disponibilidade para bater esse papo com a gente. E é isso, vamos por ordem alfabética. Então, eu vou puxar aqui a Débora, se apresente, fale um pouco de você, da sua trajetória e também da obra que a gente está expondo aqui, enquanto eu compartilho com o pessoal aqui a imagem. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora Amaral, sou artista visual, sou pesquisadora, professora, né? Já tenho quase 25 anos como professora de arte. Aconteceu alguma coisa aí. Opa, você ficou mudo. Eu estou compartilhando aqui a sua Pronto. obra. Isso. Pode falar. Vamos lá. E o meu trabalho como artista, assim, é desde sempre, né? A minha família tenho tios, mas assim nunca muito mais assim ligados a artesanato do que propriamente nesse circuito da arte, né? Então tenho familiares que pintam a óleo, trabalha com cerâmica, com artesanato no geral. Meu pai é ourives. A minha mãe sempre muito, né, nessa artesania do crochê, do tricô, do bordado. Minha avó, minha tataravó, né, já venho dessa gente aí que gosta de produzir. Mas, mesmo, né, passando pela... eu me formei primeiro em pedagogia, depois eu fiz arte-terapia como especialização em arte-terapia, linguagens da arte, envolvendo as 4 linguagens, né? É um curso muito bacana que tem na USP.
onde a gente transita pelas 4 linguagens, então achei isso formidável. Nessa época eu ainda estava no teatro profissional, no teatro técnico do Macunaíma, e então eu sempre achei assim, muito interessante eu estar envolvida com todas as linguagens. Meu sonho era ser menestrel, mesmo porque assim eu venho de uma família que toca, que dança, que canta e que faz festa com tudo isso, né? E que valoriza. E depois eu fiz a Faculdade de Artes Visuais. Bem, mas isso foi assim. Acabei uma, comecei outra e tal, e agora eu estou no mestrado em arte. Mas na pandemia me deu um negócio, porque eu sempre fazia e vendia no meu próprio ateliê, né? Produzia. O que eu produzo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu sempre tive essa questão com artesania, mas uma artesania, né, que tem. Eu queria dar dignidade para a artesania. Então, o meu crochê não era um crochê para pôr na mesa, era um crochê que virava escultura, que virava pintura. Então, eu sempre usei os elementos do artesanato, mas formando, né, dando um outro corpo. Então, essa movimentação, né, de trazer esses ofícios ancestrais femininos foi me chamando cada vez mais. Então, os meus desenhos, lógico, comecei com o básico, né, lápis e papel, mas o desenho passou a ser bordado com a máquina de costura, desde a pedagogia, porque eu fiz pedagogia, Guilherme e amigos, mas com 18 anos, eu estava pintando um cenário. Não sei se alguém conhece o Teatro Paulo Heró. Outro dia eu passei e falei, nossa, como tá velhinho. E aí, bem, eu com 18 anos, estava pintando 4 painéis para um espetáculo de balé, né? E assim, 16 metros por 6. Então, assim, desde sempre eu estava na arte, sempre. Mas não nesse circuito de vender arte, né? Estar a serviço como educadora, como até no teatro também, eu trabalhei um pouco mais. E a cerâmica veio com tudo isso também, assim, para ir me nutrindo no meu subjetivo, sabe? Para mim, eu sempre achei assim que o professor ele precisa, antes de tudo, se nutrir. Então, eu buscava, assim, fiz óleo em tela, fiz bronze, fiz cera perdida, eu fui fazendo tudo, mas sempre assim, como experimentação e como me nutrir. Só que eu tinha as minhas séries. E na pandemia, me veio um negócio, assim, de mostrar e de falar assim, olha, por que eu estou fazendo? Isso fica com um grupo muito exclusivo, só fica para quem vem no ateliê, ou fica como documentação, fica como fica na pesquisa, tanto é que né? E o que é isso que eu estou fazendo? É para quem? É para mim? E o que o artista faz é para o mundo. Então eu comecei a me lançar mais. Como eu acho que assim a pandemia para muitos foi assim doença, mas para mim foi a cura. É incrível. Para mim foi a cura. Então eu acabei publicando na pandemia um livro que estava engavetado sobre a expressão criativa da argila, mas com as crianças. E eu comecei a também trazer maiores documentações de todos os meus processos, minhas séries. E me mostrar mais, né? Que o que o artista faz é um pouco como o ator. A gente tem uma plateia, né? E o que a gente faz não é para nós. É esse atrito com o mundo. Então, esse é um pouquinho do meu percurso.
Produzo há muito tempo, muito tempo. Tenho séries, umas longas, umas que eu comecei e não terminei, né? Comecei em 2008 e ainda vou alimentando aos poucos, que são, por exemplo, os meus desenhos com máquina de costura. Em 2008, eu comecei essa série e, se você olhar né, no meu portfólio, eu tenho de 2008 a 2022, eu ainda estou, às vezes eu venho e produzo. Os meus trabalhos, Guilherme, como eu faço, é assim, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E um vai comunicando com o outro, as matérias vão se comunicando e vão trazendo o acaso para mim. Eu gosto muito da Philo Strover, né, quando ela fala desse acaso artístico, que eu acho que é muito fenomenológico. Gosto dos fenomenologistas, né? Sou bachelariana total, gosto muito do Gaston Bachelard, Merleau-Ponty. Eu sigo essa linha da fenomenologia poética das matérias. E eu já experimentei fazer coisa em bronze, né? Enfim, metal, né? Mas a cerâmica e a linha de algodão são matérias tão, né, diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm um entrelaçamento, né, uma união muito bacana, porque elas vêm de um ofício ancestral feminino, que isso me convida muito, me convoca muito. E elas brincam com esse jogo da dureza, da flexibilidade, com esses conceitos que eu trago na minha poética. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Fala um pouquinho mais dessa obra agora que a gente está vendo aqui em específico, que é a obra que está exposta aqui, né? Tá. Se puder dar enfim, uma aprofundada e tal. Tá. Então, esse trabalho, ele vem de uma série, né, que eu brinco, né, tecendo o barro. Então, eu fui fazendo uns casamentos, assim, uma comunhão entre a linha de algodão e a cerâmica. Então, eu fui costurando, e assim, né, por exemplo, esse daí foi um acaso. Ele quebrou, gente. Ele quebrou. Então, eu tinha feito nessa cor, que também a cerâmica me traz muito isso do acaso, porque quando a gente esmalta é de uma cor, mas dependendo da temperatura, dos elementos que você põe no esmalte, eles te devolvem outra cor. Então você abre o forno e você, nossa, ficou dessa cor, nossa, ficou com rachou, quebrou e tal. Então eu gosto disso do inusitado, do fenomenológico. Mas esse não era para quebrar. Eu fiz uma placa, perfurei, queimei ela, né, que a gente chama de biscoito, né? Os ceramistas tem monoqueimas, tem uma queima só, mas essa seguiu uma tradição, são 2 queimas. Então, queimei, estava lá pintadinha, beleza, vou alinhavar. E tô lá alinhavando, tem furo que não entra, outro não entra, porque eu acho, né, que isso também traz uma narrativa muito bacana e várias leituras que eu gostaria que meu espectador tivesse, e ela quebra. Putz. Só que quando ela quebra, né, ela me traz uma narrativa, um acontecimento genial, porque ela ainda se mantém. E ela me traz uma leitura, né, um acontecimento de sustentação. Tudo que eu acredito da linha, né, da trama, da união, da sustentação, da ligação, da conexão, ela continua nesse trabalho partido. E quando eu me inscrevo para a galeria lateral, e eu tenho que escolher uma obra,
eu penso, é esse trabalho, né? E dá para fazer muitas leituras? Dá. Vou fazer uma delas. Se eu tomar esse gole de vinho, eu posso trazer outras, mas estou pensando, né? Gente, que Brasil é esse que nós estamos? Que as linhas mais frágeis, né? As ONGs, aquelas comunidades nada que não são formais, né? Não são governamentais, que são grupos de pessoas que se reúnem para entregar sopa, para dar um suporte numa escola, né? Que caminhos esses tão finos, sutis, estão segurando a barra, né? Então, assim, o que tá, né? Nós estamos em pedaços. E o que nos une é essa conexão tão sensível, né? E é isso, de ver, né, os semelhantes e dar apoio, enfim. Essas, essas, essas linhas tão isoladas que no todo se fortificam, né? Que trazem uma resistência. E a cerâmica, se você for pensar, né, não vai consertar. Ela está ali quebrada, está pendurada, né? Não dá, né? Não dá para esconder a história, não dá para esconder o que passou, né? Então, eu acho muito bacana isso. Agora, dá para se fazer inúmeras leituras, dá para começar por outros lados, mas assim, o que eu convoco mesmo o olhar é isso, de matérias distintas, estão ali, né? Essa tensão, gosto de falar dessa resistência, dessa tensão que a linha, né? Que o feminino, né? A linha, puxa vida, tudo que a humanidade construiu, né? Com as tramas, né? E agora pensando a trama de um sentido abstrato, né? As tramas, tudo que a gente vai costurando. Então eu gosto de pensar nisso. E eu quis colocá-la assim nessa fragilidade, assim, pendurada, para continuar essa leitura, de mostrar bem essas partes separadas e unidas pela linha. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Quando você, enfim, trouxe na fala do artista, né, esse comentário, essa sua visão, assim, foi mind-blowing, assim, tipo, minha cabeça explodiu dessa contraposição também uma da outra, né? Mi, você levantou a mão aí, mas segura essa pergunta aí, que daqui a pouco você faz. Eu vou passar para a Diane agora, e aí, enfim, Diane, se apresente, fale um pouco do seu trabalho, da sua trajetória, e aí depois também já pode emendar e falando da obra que está participando da exposição aqui, que eu já vou colocar ela aqui na tela para todo mundo aqui. Inclusive, quero dar boas-vindas aqui para a Eliane, que chegou e a gente já tinha começado, estava no meio aqui, e para o Rodrigo também, que acabou de chegar. Bem-vindos. E fiquem à vontade para levantar a mão, se quiserem fazer algum comentário, perguntas, que aí eu estou mediando, eu já passo para vocês, tá? Bom, vamos lá, tá com você, Di. Pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Muito bem, vamos lá, minha trajetória, falar um pouco das minhas formações. Eu sou psicóloga, eu me formei pela Universidade de Basileia, na Suíça, e eu sou artista também, eu me formei pela Pan-Americana aqui em São Paulo. As formações têm mais ou menos aí uns 15 anos de diferença entre uma e a outra, tá? Então, nesse meio tempo, eu construí uma família e eu sou a mãe de um casal de filhos, né? Estão pequenos ainda, 8 e 9 anos. Eu acho que isso faz parte de mim tanto como psicóloga, como artista, como pessoa, né? Então, acho muito importante mencionar isso.
Foi uma decisão minha, quando as crianças nasceram, de dar um tempo. Foi quando, na realidade, eu tenho a vivência que quando eu decidi fazer, eu sempre tive arte na minha vida, porém eu não tinha formação artística. Então, o que a Débora comentou da arte-terapia, eu vivenciava isso no meu dia a dia, na psicologia, porém realmente de uma forma somente terapêutica, né? E aí isso foi criando um espaço muito grande na minha vida, que eu percebi que a arte era importante para mim, além disso, além dessa terapia, porque eu tinha mais mensagens para passar, não somente para as pessoas que queriam fazer terapia, né? Mas assim, digamos que para o mundo. E então essa decisão foi tomada, de que eu estaria me formando em arte, e eu fui produzindo, e comecei a produzir muito. Só que eu só entrei, digamos assim, eu só resolvi começar a divulgar recentemente, no final do ano passado. Então, até então, eu fazia isso para mim e para o meu mundo menor de conhecidos. E agora eu resolvi que eu iria me ampliar para o mundo inteiro, digamos assim. A minha arte, ela conta histórias, são mensagens. Eu penso muito antes de colocar as coisas ou no papel ou nos painéis. Eu tenho 2 estilos de pintura até então. Eu tenho uma técnica bastante mista, porém, ou eu pinto nos painéis ou eu pinto em desenhos, em papel. E o que eu quero é passar uma mensagem para o mundo, mas eu quero que a pessoa ela se questione sobre o final da história. Então, ela vai olhar as minhas obras, sejam elas mais fluídas ou mais paradas, mas ela vai querer se questionar o que essa artista quer passar como mensagem através dessa imagem. Por isso que, normalmente, eu sempre tenho uma redação sobre as minhas obras. Para quem tiver interesse, inicialmente, a pessoa vai imaginar o que ela quiser, mas se ela tiver interesse em saber qual foi as mensagens que estão por trás, ela pode ler a redação que eu escrevi. Então, assim, o objetivo é que o público, aí ela vai entender, e aí ela vai se tornar protagonista da história, ela pode continuar a história. Então, esse é um grande, grande objetivo. E a maioria das minhas obras, elas podem ser vistas de todos os ângulos. Então, não tem um ângulo que fala, a obra tem que ser pendurada dessa forma. Existem algumas exceções, mas são poucas, né? As exceções, óbvio. Mas a maioria é engraçado, porque por vezes eu vou virando a obra numa exposição ou algo, eu falo, olha, vamos hoje deixar a obra virada na vertical ou na horizontal. E aí, por vezes, quando o público me pergunta e eu estou ali no momento, eu vou virando a obra junto com a pessoa e ela vai enxergando. Então, tem obras que de um lado você vê, por exemplo, um gato, do outro lado você vê um rato, no meio você vê um olhar e uma mão, então você vai entendendo essa interação entre os símbolos e entre as imagens. Tem as primeiras que são explícitas e depois você tem as implícitas. Eu gosto muito desse movimento que parecem tramas, então, muito parecido com o trabalho da Débora, né? É tipo um costurar, porém com tinta ou com caneta, né? E a pessoa vai meio que procurando, né? Tipo um pavio, você vai, aonde que vai levar essa linha e por que ela está me levando para aquele lugar, né? A diferença que eu percebi do meu trabalho para o da Débora, a Débora fala que ela quer que o trabalho tenha plateia. Para mim, eu quero que a pessoa entre no meu trabalho, então eu quero que a pessoa se torne o protagonista do final da história. Eu acho que isso é bem importante. Em relação a essa obra específica
que foi, né, Mostra Sua Cara Brasil 2, e nessa posição a gente vem ver, assim, primeiro o fundo, eu escolhi a cor verde predominante, né? Existe a obra Mostra Sua Cara Brasil 1, que é na cor amarela, tá? Só para entender aqui todos os pensamentos que foram feitos, né? E a ideia é assim, a gente vê de cara, a gente vê uma cara, se a gente for ver, tem uma cara em cima, ela está olhando para a gente, né, com um olhar meio que assim, duvidoso. Tem uma espada que corta a obra no meio, com a cor vermelha, que aí tem o símbolo do sangue nisso, tá? Você também tem, tipo, uma lança bem no meio do desenho. E se você for ver, o retângulo, né? Ele está dentro, representa, aí entram as múltiplas interpretações. Você teria a parte da bandeira, você teria a possibilidade de ser um cheque, um livro, né? A Camila tinha comentado que ela enxerga um livro. Então, assim, tudo isso ali mostra a cara do Brasil, né? Essa divisória com a espada, né? Do grito da independência, né? Também mostra as dores, né? E os amores. Então, você sempre tem várias formas de interpretar. E aí depende da pessoa que está analisando. Se ela estiver num momento de um sentimento, digamos que mais colorido, né, mais harmônico, a vida dela está, sei lá, a pessoa está apaixonada e tudo, ela vai enxergar essa obra de uma forma completamente diferente de uma pessoa que talvez esteja num momento mais crítico de sua vida, questionando questões existenciais. Então, entra muito isso. Eu gosto muito desse múltiplo, dessa complexidade de interpretações. E aqui, o fato de nós termos também, por exemplo, a parte onde tem a cabeça e o corpo, nessa obra explícita aqui, nós temos esse olhar gritante, nós temos um sol que não se mostra, ele só está no fundo, né? Esses raios. Então, esse é o meu objetivo, deixar um ponto de interrogação na cabeça da pessoa que está analisando a obra. Para a pessoa falar, ok, eu vou levar essa obra na minha casa, porque essa obra me faz me questionar sobre isso e aquilo. E eu quero achar a resposta para essa obra. Então, acho que é isso. Eu espero ter resumido um pouco aí o desenho. Sim, sim. Não, foi ótimo. Inclusive, ao longo da conversa aqui, provavelmente vão surgir mais perguntas, e aí a gente vai falar mais e mais e mais dos trabalhos. O abstrato, ele tem isso, né? Tem essa questão da pessoa que está, do espectador, completar justamente a obra, né? E é muito mais aberto, né, o abstrato, porque não tem nenhuma imagem que o nosso cérebro reconheça de primeira, assim. Então, nosso cérebro fica procurando, interpretando e tal, para achar essas formas reconhecíveis, e é o que você falou, a pessoa ela vai interpretar, isso eu coloco para todas as obras, assim, ela vai interpretar a obra muito com base nas suas experiências, nas suas vivências e também nas suas subjetividades também, né? A pessoa, ela projeta muito naquela obra, nas obras, enfim, que ela aprecia as suas próprias subjetividades. E muitas vezes essas subjetividades não é permitida para que essa pessoa coloque para fora, que expresse essa subjetividade. Então, nas obras ela tem essa possibilidade, né? E isso é muito, muito rico. Bom, vamos lá então, começar aqui. Agora está aberto para as perguntas, para os comentários aqui. Eu vou trocar de slide. Mi, pode mandar a sua pergunta aí, ou comentário, enfim. A palavra está contigo. Oi, gente, boa noite.
Na verdade, agora eu tenho duas perguntas, uma para a Débora e uma para a Daiane. Débora, é sempre linha preta ou você usa de outras cores? E a outra pergunta é, na hora que você está entrelaçando, é uma coisa que você já pensou ou é ali na hora, aleatório? Ai, que legal essa pergunta, Mi. Olha, vou dizer que eu adoro cores, né? Mas como as cores, elas significam muito, né, num trabalho do artista, eu gosto da preta por uma questão de mostrar, quando eu quero ser assim, da linha, né, a linha ali como na sua função, né, por exemplo, nesse trabalho, que a linha, essa teia, essa sustentação, eu queria deixar preta. Muitos trabalhos que eu venho trabalhando, não só a costura no papel, como a cerâmica, eu trago preta. Bem, falam que é por proteção, que o preto é proteção, enfim, mas eu quero trazer essa brincadeira que a linha, né, o desenho não é coisa só de lápis e papel, dessa função da linha. Mas nos meus trabalhos aparece muito vermelho também, que eu acho que essa coisa do feminino, do sangue, né, da mulher, passa a vida inteira sangrando, do sangue, da pulsão, de todo da emoção. Então, nos meus trabalhos é muito 99% é o preto e o vermelho. Num onde ele está exaltando a linha na sua função, na sua essência, na sua matéria, né, de ser linha. E na outra trazendo o vermelho, trazendo esse significado, esse significante, né? O significado e o significante seria isso. O conotativo e o denotativo no meu trabalho. E qual outra pergunta que você fez? Ah, se eu penso, como que foi? Isso. Se pro entrelaçamento, se é uma coisa que você faz aleatório ou é uma coisa que você já pensou, ou você vai pulando a cada 2 buraquinhos, tipo, tem uma... Não. Eu não sou tão correta. Aquilo é meio instintivo mesmo. Eu vou pulando. Eu até fiz, assim, eu fiz os buraquinhos, assim, mas nada medido em régua, nada. Fui, assim, pulando mesmo, porque o meu bordado, mesmo quando eu faço no papel, o meu bordado é um bordado criativo, né? Até outro dia perguntaram, você trabalha com texto? Eu falei, não, pelo amor de Deus, a minha arte não é texto, não, minha arte é contemporânea. Eu uso elementos, né, do artesanato, do texto, mas não sou artista texto, eu sou artista contemporânea. Então, tem trabalhos, e todo mundo assim, nossa, mas primeiro você fez os furinhos, nesse, por exemplo, como é a cerâmica e ela é queimada, eu perfurei antes, né? Os do papel, quando eu faço em papel, eu vou direto criando os desenhos perfurando. Então, tem hora que fica um espaço enorme, tem hora que fica o furo fica aparecendo e eu desisto de entrar ali, que eu acho que é a sujeira do artista, o acontecimento é onde a arte te devolve uma humanidade, né? Que é diferente do artesanato, onde o ponto cruz, o crochê tem que ter ali a amarração, tudo muito certinho, milimetricamente certo, porque senão não forma, né, a peça. Então, é bem solto, é bem instintivo e é bem fenomenológico. Nossa, adorei a pergunta, adorei. Massa. Vai lá, Mi, você tem outra para Diane, né? Manda ver. Eu até pensei, falei, gente, né, tipo, na hora que eu vi, assim, realmente agora, eu falei, eu vou ter que perguntar isso, porque eu falei, será que ela foi pulando de 2 em 2? Como que... E, Daiane, eu queria te perguntar
se na hora que você está pintando, se é a paleta de cores você faz intuitivo, se já é uma coisa pensada, e se você desenha no lápis primeiro ou você vai direto? Oi, Mi, vamos lá. Então, assim, normalmente eu trabalho com muitas cores, até eu sou um pouco criticada por isso, criticada no sentido assim, as pessoas falam, nossa, mas é um arco-íris aí, né? É tipo uma assinatura minha, eu trabalho com muitas cores ao mesmo tempo, tá? E eu faço um rabisco inicial num bloco, tá, de papel, quando a ideia me vem. Então, eu faço tipo um brainstorming com as palavras-chave que eu quero colocar, porque como se trata de mensagens, são mensagens que eu quero passar. Então, são palavras, as palavras são importantes para mim, e normalmente essas palavras, elas simbolizam sentimentos, então, são sentimentos. E aí, em cima desse sentimento, então eu tenho, digamos, se eu tenho um tema, né, ou ele foi escolhido por mim, ou ele foi escolhido por um edital ou algo, né, que existe já o tema. É mais fácil para mim quando o tema é meu, porque aí é um sentimento que eu quero trabalhar naquele momento, e aí eu faço um brainstorm em cima desse sentimento, aí eu percebo que não se trata de um sentimento, mas de uma nuvem de sentimentos, óbvio. Agora, se eu já tenho um tema estabelecido, que nem aqui no caso, né? Eu escolhi os Novos Gritos da Independência, eu pensei em tudo, que, por exemplo, o caso, vamos direto nessa obra. A espada, o sangue, né? O que isso envolve? Um olhar gritante, envolve, né, as dores que as pessoas sentiram, envolve também os amores, né, de uma liberdade, de uma independência, e por aí vai. Então, esse brainstorming, ele me abre a mente, né? E aí eu faço os rabiscos da ideia que eu quero colocar na tela, mas isso se trata somente de rabiscos mesmo. E aí eu já vou direto. Se eu estiver trabalhando num painel, é mais difícil, porque normalmente os meus painéis são grandes. E aí eu pego um lápis e eu rabisco. Essa escultura, essa é o esqueleto. Esse é o esqueleto. E dali eu não trabalho mais com lápis, eu já vou direto com a tinta. Nos painéis eu trabalho muito com tinta tridimensional, então é tinta relevo, para dar essa sensação de que está saindo um pouco do painel. E nos desenhos eu tenho essa que é a minha assinatura, que são esses rabiscos um pouco. Então é essa continuidade, essa fluidez que conecta justamente os sentimentos. Porque são vários sentimentos que estão ali expostos. Então, no caso dessa obra, Mostra Sua Cara, Brasil, você tem o rosto, você tem a espada, você tem o retângulo, né, que representa várias coisas, você tem o sol, você tem ali uma gota, né, caindo, que pode ser tanto uma gota de lágrima, como pode ser uma minhoca, um casulo ali que está se transformando, né? Assim, são muitas sensações e conexões que eu tenho ali, e aí com essa linha eu vou conectando todos esses elementos para que eles estejam ligados uns aos outros, mesmo que a pessoa não tenha na arte contemporânea, que nem o Guilherme falou, não tenha pego todas as mensagens que eu quero expressar, ela vai se questionar por que está tudo ligado um com o outro. Então, esse é o objetivo. Muito interessante. Eu respondi? Me respondi? Sim, A sim. pergunta? Você fica perdida na hora que você está tipo, desenhando? Normalmente, não. Falar que nunca aconteceu não corresponderia à realidade. Então, até no momento atual, eu estava trabalhando em cima de uma obra em que chegou um momento
que eu fiquei estagnada, porque eu percebi que a obra tomou uma direção que não era a que eu queria. Mas como eu tinha algumas regras que precisavam ser seguidas, eu percebi. Então, isso é uma coisa que para mim, é mais difícil como artista, de seguir regras. Eu me sinto muito mais à vontade, obviamente, quando eu consigo expressar a minha criação sem nenhum limite, tipo assim, isso é o que eu sinto, isso é o que eu quero colocar, né? Até o lance parece besteira, mas, por exemplo, até o tamanho, muitas vezes você tem a regra, você tem um limite de tamanho, a obra tem que ter as dimensões tais, né, para participar. Por vezes eu teria uma ideia muito mais, digamos assim, gritante dentro de mim para aquele tema. Só que aí eu vou ter que me limitar às dimensões que foram solicitadas. Então, eu percebo isso, mas faz parte, né? Na vida, a gente, por vezes, tem que seguir algumas regras, mas eu percebo isso. Então, às vezes que eu fiquei estagnada em cima de obras, aconteceu porque o processo de criação sofreu algum tipo de interferência de fora. Que interessante, muito legal. Obrigada, Débora. Parabéns para vocês. Incrível, incrível mesmo. Pode falar, Débora. Deixa eu perguntar uma coisa para minha colega aqui. Diane, você diria que o seu trabalho é um pouco gestáltico ou não? Eu acredito, Débora, que o meu trabalho tem uma semântica muito forte por trás dele. Agora, se for Gestalt, é uma figura. Então, assim, entra, sim, o lance... A gente poderia dizer por partes. Mas a minha ideia não seria que ele fosse terapêutico nesse sentido. Assim, quando eu trabalho com a terapia, os meus desenhos são completamente diferentes do que quando eu faço a minha arte. Eu não sei se eu consegui me expressar aqui, porque é óbvio que eu tenho os dois dentro de mim, e por vezes eles se conectam e eles estão ali bem unidos, e aí, dependendo do momento da minha vida que eu estou vivenciando, eles se destacam de uma forma mais forte ou mais suave. Obviamente, isso acho que aconteceria com qualquer pessoa, mas eu percebo nitidamente a diferença dos meus desenhos artísticos e dos meus desenhos terapêuticos. Respondeu, Dé? Respondeu. Sabe que é engraçado? Não, eu vou contar uma coisa para vocês. Agora é engraçado. Quando eu faço assim, algum trabalho, assim, eu vou mostrar para uma pessoa assim, totalmente leiga, assim, que não conhece nada de arte. Assim que não tem esse costume de ir aos museus, vai. Uma pessoa assim, que não tem nenhum vínculo com a arte, vínculo nenhum. Daí eu mostro o trabalho e falo, e o né, o que você sente, o que você achou? A pessoa se sente já na obrigação de falar, é um peixe, sabe, aquela obrigação de ser alguma coisa. E daí eu fico, gente, mas não é gestáltico, não precisa, você não precisa falar nada, você só pode falar, é colorido, nossa, traz alegria, tal, mas não. Então, assim, quando eu perguntei para a Diane, eu até queria fazer uma outra pergunta para ela, né, também. Quando se as pessoas, elas olham e ficam, assim, querendo buscar alguma figuração, porque, gente, é abstrato, né? Tem um, mas eu acho que ainda, né, quem não está nesse universo, nesse compromisso com essa leitura, com essa afinidade, né, com essa semiologia, dessa semântica, né, como você mesmo disse, fica olhando e fica assim, não, é isso, é aquilo,
fica tentando buscar uma justificativa, né? E eu queria saber se alguém já fez isso para você e como, né, como que você encara isso, assim? Se já passou assim por alguma situação dessa? Então, Débora, na realidade, as pessoas que me confrontaram com isso são pessoas que me conhecem, né? Assim, a maioria. E elas já sabem que as minhas obras têm mensagens por trás. Elas talvez não estejam procurando sempre a mensagem figurativa, porque algumas têm essas mensagens figurativas implícitas, que nem eu te falei. Você vai virando a obra e você vai achando imagens diferentes, e elas foram colocadas ali de uma forma bem consciente minha, né? Eu quero evocar o subconsciente de todo mundo, mas eu tenho sim, imagens bem claras, figurativas e abstratas. É um mix que eu faço, tá? Então, ali, por exemplo, nessa obra, tá bem claro, eu tenho uma cabeça ali, que essa cabeça se transforma num sol. Eu tenho ali o retângulo, que é uma parte da bandeira, mas que é um cheque, que é um livro, eu tenho a lança, eu tenho a espada. Isso são figurações, né? Só que eu não deixo a imagem tão clara, que ela fica como imagem, né? Como uma figura. A espada, você vê que ela é virada para cá, então ela pode ser, tanto ela poderia ser uma meia-lua, ali pode ser uma bota, se você pegar a sua parte dourada, ela pode ser o teto de uma casa, ela tem outras visões, né? E aí cabe à pessoa decidir se ela quer enxergar aquilo como espada ou não, tá? Agora, meu objetivo é evocar o sentimento. Por que essa espada, por exemplo, foi colocada ali e por que foi escolhida a cor vermelha? Porque no meu caso, eu pensei nisso. Eu não simplesmente fiz aleatoriamente, eu acho que o vermelho vai combinar aqui. Não, eu fiz o meu brainstorming antes. E aí, obviamente, entra a minha profissão como psicóloga, né? Eu acredito que isso tenha me influenciado muito forte, né? Porque aí eu me questiono como que eu posso fazer um olhar gritante, por exemplo. Eu fiz o olhar desse rosto, mostra a sua cara, o olho todo verde, não existe um olho desses, né? Mas eu quis fazer esse olho meio que gritante. Ao mesmo tempo, se você for pensar, o verde é a cor do dinheiro, né? Se aquilo simboliza um cheque, né? Vamos lá. Aí, por que o verde? Né? A nota pode ser uma nota, né? E por que eu não fiz o sol amarelo, né? Tem a explicação, né? E o violeta que entra forte, por exemplo, nessa obra, para mim o violeta é espiritual, né? Ele dá ali uma harmonizada, tipo assim, a pessoa meio que se cortou no meio, mas ela está ali plena, ela está olhando para mim, no caso, falando dessa obra explícita, né? Assim, aquele rosto, ele tá me encarando e ele está ali seguro de si. Essa é a sensação que eu quero passar. Agora, eu não sei se eu consigo alcançar exatamente esse sentimento na pessoa, porém, é esse sentimento que eu coloquei. E por aí vai, todo esse questionamento, que nem esse casulo, né? Você vê, são vários fragmentos dentro do casulo. É que nem um quebra-cabeça ali, mas por quê? Por que tem esse azul, né? Ali tem uma explicação, né? Aqui eu poderia falar horas e horas sobre essa obra específica, mas ela também tem um vínculo com a amarela, né? Então, assim, está explicado. Não foi à toa que eu escolhi essas cores e esses traços, né? Ali, por exemplo, tem uma meia, se vocês forem ver, tem um traço bem nítido, preto, que pega como se fosse uma meia bola, né? Ali. Então, também tem isso. Então, o que eu quero com as minhas obras, todas, isso sem exceção, é mexer com o sentimento da pessoa. E o que eu sei é que, obviamente, eu vou mexer com aquele sentimento que a pessoa vai mais precisar naquele momento.
Porque parece que não, por vezes aquilo que mais te incomoda é aquilo que você mais precisa, ou aquilo que mais te faz enxergar em algo. Você fala, nossa, por que aquilo está me chamando tanto a atenção? É porque aquilo você está precisando. Então, esse é o objetivo. E, obviamente, quando eu pinto aquilo, né, a não ser que eu tenha um tema já predeterminado, mas, normalmente, quando eu escolho um tema meu, eu percebo, estou trabalhando um tema que, de alguma forma, eu preciso trabalhar na minha vida, né? E aí e como nós fazemos parte de tantas pessoas, né? Uma população assim tão grande, eu penso comigo, se aquilo me atinge muita gente ao mesmo tempo. Então, esse é o meu objetivo. Sim, quero saber se Eliane, Rodrigo tem algum comentário, Mi também, se ainda tem algum comentário, quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, enfim, podem ficar à vontade para fazer. Não, obrigado. Estou aproveitando aqui, ouvindo a Milena, a Diane, você também. Está bem interessante. Obrigado. Legal. Obrigada. Eu conheço bem as obras da Diane e eu me encanto cada vez que eu as vejo. E eu interpreto cada vez de uma outra forma mesmo. É incrível. Obrigada. Demais. Interessante que na obra da Débora, à primeira vista, eu tive uma impressão, e agora eu estou vendo a obra de uma outra forma também. Acho isso bem legal. Obrigada. A gente viu a da Débora presencialmente lá na exposição lateral. Oi, gente, desculpa, caí, voltei, tá tudo certo? Voltou. Ai, obrigada, jogaram a corda, desculpa. Ai, Rodrigo, você falou Débora bem na hora que eu entrei, você tá falando mal de mim? O que foi? Não, eles estão comentando que eles viram a sua obra presencialmente aqui no dia da abertura, e a Eliane comentou também que hoje ela está fazendo uma outra leitura também da sua obra. Ela teve uma interpretação quando ela viu pessoalmente, e hoje ela está tendo outra leitura. E isso, eu completando aqui, essa é a riqueza do abstrato, né? Principalmente do abstrato, assim, porque quando a Débora fala dessa questão que as pessoas tendem a falar, é isso, é aquilo, elas tendem a procurar, eu digo, eu acredito que é muito por conta de que o nosso cérebro ele trabalha assim automaticamente, e o motivo é porque o desconhecido nos assusta. Então a gente precisa reconhecer alguma coisa ali que nos seja familiar, entendeu? Porque senão vai ficar muito desconhecido, aí já é uma coisa que começa a incomodar, e muitas vezes as pessoas não têm essa educação artística, sabe? Não tem essa possibilidade de não achar nada, sabe? Não sei, de falar não sei, sabe? Não sei o que é, não sei o que eu vi, não sei. Tipo, não, muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Não sabe lidar com esse desconhecido. Tipo, não sei o que eu estou vendo aqui. Simplesmente assim. Fica insuficiente, né? Parece que tá sendo pobre, tem que ser alguma coisa, calma, tem que ser. Exato. E principalmente quando o artista pergunta, automaticamente a pessoa acha que tem uma resposta certa, que tem uma resposta, é isso, é aquilo, e que ela tem que responder alguma coisa, sabe? Mas o não sei também é uma resposta, sabe? Uma resposta possível. Então eu entendo assim, principalmente com abstrato, a gente tem algumas obras abstratas no nosso acervo aqui de cima, que a gente já trabalhava antes de vocês virem, e a gente sempre foi... Eu me peguei nesse lugar um dia. Eu parei de frente para uma obra abstrata aqui, e aí eu
eu estava me questionando um monte de coisa da vida, assim, procurando respostas, sabe? Tava procurando respostas. E aí eu olhei, aí eu procurava alguma coisa que eu reconhecesse e que eu pudesse usar como resposta, sabe? Tipo, aqui tem uma moeda. Isso aqui é dinheiro, ou moeda significa pouco dinheiro, porque moeda tem um valor baixo. Então eu poderia trazer várias interpretações e que eu estava procurando ali. E aí eu comecei a observar e seguir as linhas e tal, e fui indo, fui vendo cor, fui vendo pincelada, E aí, em determinado momento, eu parei de procurar essas imagens e fui vendo o que aquela obra me causava, sabe? Como ela me fazia sentir, assim, como eu me sentia ao encarar a obra. E aí eu fui elaborando, depois que eu tive meio que essa epifania, assim, eu fui elaborando e falei, caramba, eu estou de frente para uma obra que é abstrata, que não tem nenhuma imagem aqui, estou procurando assim como eu estou na vida, sabe? Eu estou na vida, estou procurando também sinais e respostas para me provar algum ponto, para me ser alguma coisa que me ajude e tal, mas que de fato a vida é essa abstração, sabe? Eu cheguei nessa conclusão, eu falei, nossa, a vida é abstrata. Olha que loucura, né? A vida pode ser qualquer coisa, ela pode ser o que a gente achar que é. Então é uma coisa muito doida, assim, quando a gente se permite, né? Quando a gente se permite se relacionar com a obra, fica muito mais rico, assim, porque aquela obra vai passar a falar muito mais de mim do que o artista quis dizer ali, do que, enfim, a poética, do que qualquer coisa, assim. É muito louco. E o abstrato é essa infinidade de possibilidades, né? Pode falar. Nossa, perfeito, concordo em tudo. E eu fui sábado agora, domingo, no MAC, na exposição da Regina Silveira, tá incrível lá no MAC. Daí olhando, né, e meu marido, e meu filho, olha isso, né, e assim, as leituras que eles fazem, assim, são bem ingênuas, né, fora desse universo, desse conteúdo formal, da arte, mas são muito sensíveis, né, são muito legítimas enfim, e chegam também em pontos, assim, então, assim, tem leituras extraordinárias, assim. Mas o que eu fico pensando, eu como educadora, né, educadora do sensível, como professora de arte, como artista, a gente está aqui justamente para levantar a bandeira contra os estereótipos, né? Eu acho que se alguém me perguntar assim, qual que é a sua missão como artista ou como arte educadora, eu falei assim, é desviar do olhar engessado, é sair dos estereótipos. Então, é incrível isso. Outro dia me doeu, Guilherme e todos vocês, que alguém falando assim, vamos fazer uma ode ao modernismo, vamos fazer abapurus. Eu assim, gente, pelo amor de Deus, se a gente fizer 300 abapurus, o que é isso? Você vai acabar com o modernismo. Porque o modernismo queria justamente esse movimento que libertasse, que viesse outras formas, outras manifestações, outras experimentações. Sabe, modernismo? Você vai estereotipar. O que é isso? Que porra é essa? O que é isso? Então, então, eu acho que é isso, é o caminho. Quando a pessoa vira e fala assim, olha, isso parece um peixe, eu falo, nossa, pensei tudo menos um peixe, mas se é um peixe para ela, e se ela está vendo um peixe, nossa, né, deixa eu pensar que é um peixe e que Total. esse peixe traga salvação. Total. Então, é demais isso, é demais. Mas
Guilherme, eu fiquei muito curiosa de saber que leitura que a Eliane fez. Eliane, por favor, ela já falou? Eu perdi, é isso? Foi na hora que eu Não, procurar? não. Ela ainda não falou, ela ainda não falou. Oi, Pode Débora. falar, Então, pode falar e depois a gente vai para a Diane, Di. quando eu vi sua obra lá na galeria, eu vi através do seu olhar. E hoje, quando eu olhei aqui, não sei se é o meu momento presente, eu vejo a sua obra como uma cirurgia plástica. Eu vejo um pulmão trabalhado, eu vejo assim uma renovação de momento, sabe? É uma reconstrução. E, sendo mais óbvia, eu também vejo uma orelha, um outro ouvido, também sendo reconstruído através das suas linhas, né? Então, eu hoje interpretaria a sua obra, e eu não sou dessa praia, eu não entendo nada, eu sou de olhar e falar assim, gosto ou não gosto? Gosto. E, para mim, hoje ela significa um restauro, uma cirurgia plástica. Sou muito louca, né? Gente, põe essa loucura no meu Insta, na postagem dessa obra. Eu amei esse texto curatorial, adorei. Gente. Não vai dar porque eu não vou saber repetir. Não, você vai, ó, pulmão e orelha. Gente, incrível. Tá gravado, gente. Nossa, tá gravado. Que lindo. Uma vez que é independência, não é? Vamos lá. Eliane, você tem Instagram? Vou te seguir. Tá Adorei. incrível, tá incrível. Eu tenho Instagram, faço uso dele. Ai, vai fazer, vamos entrar aí para essa comunidade aí. Demais, Eliane, demais. Adorei, demais amei. Mesmo. Demais. Obrigada. A gente aqui na galeria, a gente adora saber o que as pessoas interpretaram, sentiram. Tipo, a gente sempre pergunta, porque as pessoas os visitantes tendem a perguntar o que o artista quis dizer, o que isso, que aquilo. E a gente fala, não, antes da gente falar, a gente vai falar. Mas antes da gente falar, o que você achou? O que você sentiu? Tipo, a gente sempre estimula, porque esse estímulo faz com que as pessoas comecem a olhar as outras obras de arte de outras formas, com outras possibilidades, inclusive com a interpretação dela, como a interpretação dela sendo uma possibilidade também, sabe? Que não tem certo, não tem errado. Então, isso é muito rico. E obrigado por ter compartilhado mesmo, Eliane. Di, pode falar. Obrigado. Então, acrescentando aí só na interpretação da Eliane, se você vai além, quando eu mostrei para a Mila, minha filha de 7 anos, agora ela já está com 8, mas ela está com 7, ela falou que parecia uma língua, tá? Só para você saber, Débora. Então, você vê, não é só pulmão, cirurgia, né? Cada um vê, é exatamente o que o Guilherme falou e que o que me fascina tanto no abstrato, né? Por vezes eu pego até algo figurativo e transformo no abstrato, tá? Faço um mix. Aí eu falo, aqui está o figurativo, porque o figurativo também tem suas mensagens, obviamente, né? E aí eu acrescento possibilidades de interpretação. Eu acho que o que você falou, Guilherme, da vida, a vida é abstrata, eu acho que assim, isso é a melhor forma de realmente dar o resumo total aí, porque tudo é possível. Qualquer interpretação é possível. E a interpretação, para mim, aí entra, obviamente, todo o meu lado de psicóloga, né? Entra o sentimento, né? O que nos diferencia tanto como seres humanos? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que a gente sente e o que a gente, por vezes, é capaz de verbalizar e, por vezes, não. Mas o que nos faz ser diferente é o que a gente sente. Então, cada obra de arte, sendo ela abstrata ou mais figurativa, ela tende a evocar um sentimento na pessoa. E aí entra o lado subjetivo, que nem a Eliane fala, no dia da inauguração, ela viu com os olhares da Débora,
né? Porque a Débora fez a fala do artista, né? E hoje ela está vendo com o sentimento que ela está sentindo, né? Fazendo aqui uma análise muito simples, mas ela está vendo com as lentes dela e de tudo que ela vivenciou nesse meio tempo. Adicionalmente, com aquilo que ela também vivenciou no dia da inauguração, né? Então, essas lentes foram acrescentadas, né? Então, ela ganhou meio que um livrinho sobre a obra, né? Ou digamos assim, visões diferentes. Ela ganhou vários óculos aí, óculos sobre a sua obra. E eu acho que é isso que faz cada artista se destacar um pouco, né? De uma forma diferente. A assinatura do artista é isso, né? Eu acho que... E aí, só para finalizar esse lado pessoal, né? Eu vejo por vezes a minha filha fala para mim: amei essa obra, mamãe, amei. Né? E aí vem meu filho falando: nossa, mamãe, não tem nada a ver, eu não gostei de todas as suas obras, essa é a que eu menos gosto. Aí eu entro no impasse, porque eu falo: meu Deus, né? Tipo, o céu é o alto e o baixo. Tipo, eu tô lá em cima na escada, de repente eu caí lá para baixo. Eu falo: gente, é arte, a arte é subjetiva. Mas entra esse lado pessoal tão forte, e talvez naquele dia a obra não agradou, né, um dos meus filhos, mas no dia seguinte agrada. Então, esse lado pessoal, para mim, entra como persona, né? E aí você mostra a importância dos nossos sentimentos. Sim, total. Eu já vou passar a palavra para a Lira, que, enfim, acabou de entrar aí. Seja bem-vinda. Eu costumo dizer aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo assim, que depois que eu abri a galeria, depois que a gente abriu a galeria, conviver com todas essas obras de arte, assim, me trouxeram muitas experiências. E uma delas é o entendimento, assim, de que a gente não precisa entender uma obra, porque tem muita gente que, principalmente quando está na frente de um abstrato, fala: nossa, eu não entendo nada, né? Nossa, não entendo nada, o que quis dizer, enfim. E aí eu trago essa provocação e essa possibilidade também, dizendo para a pessoa que a gente não precisa entender se a gente não é um crítico, se a gente não é um técnico falando alguma coisa técnica sobre a obra, a gente não precisa entender a obra. O que a gente precisa é sentir. E aí vai totalmente de encontro com o que a Diane falou, é sobre sentimento, né? E quando eu trago isso para essa possibilidade para as visitas, para as pessoas, a arte se torna muito mais acessível para ela, porque é isso, o sentimento é dela. Como que eu vou falar para ela? Ela fala: eu me senti uma angústia. E aí eu vou chegar para ela e falar: não, mas não é angústia, sabe? Não, é angústia, ela que sentiu. É muito sobre ela. Então, eu sempre, quando eu trago isso, aí as pessoas: nossa, agora, né, agora eu tô começando, que coisa, então não tem certo, não tem errado. Eu falo: não tem certo e não tem errado, sabe? Se você não vai fazer uma dissertação sobre uma crítica sobre essa obra, escrever um texto, não tem, é a sua interpretação, seu sentimento, e isso torna a arte justamente muito mais acessível, né? E a gente fala tanto de arte contemporânea e tal, que são inúmeras possibilidades, e eu acho que talvez a arte contemporânea tenha vindo para poder libertar todo mundo dessa amarra do entendimento, saca? De tipo, cara, tudo é possível, é sobre sentir, vamos em frente, sabe? Bom, vai lá, Lira, faz seu comentário, fala, enfim, pergunta. Vou ser muito breve, a Diane me convidou e eu tenho seguido a Diane, e a Diane me capturou totalmente nos sentidos. Aí eu gosto demais da obra dela e ela sabe disso, me apaixonei, e tanto que eu tenho a felicidade de ter algumas coisas dela aqui em casa agora. Mas sobre acho que vocês estão falando da obra da Débora, eu adorei. Para mim isso uma coisa bem orgânica, e eu, na primeira vez que eu
que eu olhei, eu achei que é, assim, um ser carregando ou tentando carregar pedaços dele mesmo. Assim, eu estou tentando ali amarrar um pedacinho dos meus sei lá o quê, e eu estou levando comigo. E eu gostei demais. Achei que, inclusive, ficou muito bom ao lado da obra da Diane. Era isso. Nossa, Sim, obrigado. gente, cada leitura poética, tô arrepiada. E ficou mesmo, e tá ao lado da Diane, né, Di, na exposição. E tá agora. Nossa, cada leitura, pulmão, carregando pedaços. Gente, olha. Eu vou acrescentar aqui que teve um Demais. amigo nosso que veio aqui, e aí ele olhou. Ele não tem muito o costume de apreciar cerâmica, assim, não tem muito o hábito, né? Escultura e tal. E aí ele olhou, olhando um tempo, aí ele passou. Aí viu todas as outras, aí ele, caramba, aquela ali me pegou, hein? Aquela ali me pegou. Aquela ali, ela. Aí eu perguntei, o que te pegou e tal? Que eu... Aí ele, meu, sei lá, eu vejo um coração ali costurado e tal, um coração em pedaços, mas que tá junto. Não sei, me pegou. Aí eu, nossa, que incrível, que demais, assim. Porque é isso, né? São as possibilidades. Já teve língua, já teve orelha, já teve pessoa com seus pedaços, e agora mais esse recorte aí também, para você anotar aí no seu caderninho, Débora, das possibilidades que essa obra Vou tem. pegar esse povo aqui para escrever sobre isso, que vai arrasar, viu? Mas sabe que engraçado? Olha só como é muito fenomenológico. Eu gosto muito da fenomenologia. Quando era para ser um vermelho e a temperatura acho que não atingiu a temperatura, e daí ficou com essa cor de carne, né? De quando você corta a pele e fica ficou com essa coisa de carne, né? De órgão. Sim. E engraçado isso, também não tinha pensado. Olha só como a gente ainda pode continuar viajando. Mas é isso que é um poema, né? Você lê uma Clarice Lispector, você toda hora encontra um sentido diferente, né? Demais. Olha, tudo que vocês estão lendo, gente, eu tô aqui vibrando. Que bacana. Obrigada, Lira. Obrigada a todos. Nossa, muito legal. A Eliane, nossa, muito legal. A Camila. Prazer, gente. Prazer, obrigado. A Camila, ela costuma dizer que a obra ela só ganha vida quando ela sai do ateliê, quando ela é exposta a outras visões, assim. E aí, a partir daquele momento, aquela obra tem a vida própria. Tipo, já era, daqui tá no mundão, eu só criei, mas agora ela tem a vida dela, vai andar com as próprias pernas e, enfim, atravessar as pessoas, aí já é outro papo, né? Ela ganha essa sobrevida aí depois que sai do ateliê, né? Que é o mais importante, né? Sair do ateliê e criar asas, né? Sim. Um grande professor meu, Sérgio Fingerman, ele diz assim que quando o artista faz para ele, né, fica uma coisa catártica, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz para o mundo, nesse atrito do mundo, né? Você faz, e quando eu falo, Diana, da plateia, é isso, o artista está a serviço do mundo. Então, olha esses olhares tão divergentes, né? Isso que eu volto a falar, né? Que a nossa missão como artistas, né? Eu ainda também como professora de arte é abrir mão dos estereótipos, né? E é isso. E eu acho que isso o modernismo vem, né? Imagina um Picasso fazendo uma escultura em papelão, gente, né? Imagina um outro, né? Olha, se esses caras não tivessem aberto esse mundo de possibilidades, né? De ideologias e né?
Então, olha, eu achei o máximo, Guilherme, o tema, até essa poesia, né? Novos gritos de independência, o quanto nós ainda estamos tentando procurar a nossa dependência. Demais, demais, demais. Sim. Eu fico muito feliz assim com toda essa troca que a gente está tendo aqui, porque é justamente com esse objetivo que a gente trouxe, que a gente está realizando essas rodas, sabe? Porque aqui, nesse ambiente, a gente tem essa possibilidade, porque as pessoas que estão aqui estão completamente interessadas em estar aqui. A Lira falou que, enfim, está precisando sair, agradeceu. Foi um prazer, obrigado, Lira. E é isso, Obrigada. volte mais vezes. Obrigada, Lira, volte sempre. Obrigada, vou deixar comentários no seu Insta. Tchau. É justamente sobre isso, né? Sobre a gente poder aprofundar, poder ter esses tipos de diálogos, esses tipos de troca, que é muito mais rico. É muito mais rico eu estar com vocês 5 aqui do que eu estar lá no Instagram com 1000 pessoas me assistindo, mas eu falando, nem sei para quem eu estou falando, nem sei o que a pessoa está achando, tá assim, sabe? Fica muito vazio e muito superficial. E aqui a gente tem essa oportunidade de aprofundar, de trocar, de viajar juntos, sabe? De trocar essa ideia. Então, eu estou muito feliz assim com toda essa. Com tudo que está acontecendo aqui hoje, com tudo que já tem acontecido nas outras conversas também, que inclusive eu convido vocês a ouvirem Spotify e tal, porque são várias possibilidades, assim. Mais alguém tem alguma pergunta aqui? Como vocês estão? Nenhuma? Bom, então, show. Ninguém. Gente, eu quero. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Só agradecer a vocês aí por ter organizado esse encontro para a gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês e ouvindo essas experiências. Ai, incrível, obrigado. Obrigado pela presença. Mi, quer falar alguma coisa? Ai, eu acho mega interessante o trabalho das duas agora, escutando melhor elas duas e perguntando, enfim. Então ficou muito mais claro e por ser artista eu tive outros olhares, claro, mas está fantástico. Agora ficou bem mais claro. Parabéns. Sim, sim. Eu vou então trazer uma última, assim, talvez provocação para vocês que trabalham tanto com a trama, vocês artistas, as duas aqui. Foi uma das palavras que me saltou assim da fala das duas, que, enfim, a Débora trabalhando aqui com a trama na linha, sabe, com toda essa poética, né? É muito a sua obra, ela tem uma rigidez da cerâmica, mas tem ao mesmo tempo a linha ela é super maleável, porém na sua obra parece que é o oposto. Parece que a linha que é a rígida, porque ela está tensionada, e a cerâmica ela está super frágil ali. Ela está numa fragilidade que a qualquer momento ela pode derreter, pode, sabe, quebrar ali. Então, esses elementos eles se contrapõem na sua obra, até materialmente, assim, a materialidade deles se vão para os polos inversos, assim, eles invertem os polos, assim, da rigidez para a fragilidade e da maleabilidade para a tensão e para a rigidez. É muito, muito incrível, mas, enfim, trazendo aqui essa questão da trama, como que... Quais
as tramas para a vida. Eu já estou indo na poesia aqui já, hein? Quais as tramas para esses novos gritos assim da independência vocês veem? Quais tramas que vocês querem mostrar, querem propor através das obras de vocês para esse daqui para frente, assim, para essas novas possibilidades, esses novos gritos da independência? Enfim, vamos por ordem aqui alfabética. Vai lá, Dé. Bem, a linha, né? Essa linha, esse emaranhado, que eu venho tanto dessa artesania do crochê, como eu já falei, né? Do crochê, do bordado. O meu grito é que essa artesania, esses ofícios ancestrais femininos, que foram tão deixados, né, como artesanato, como Minimizados, né? Minimizados, que eles tenham essa força expressiva, né? Porque olha o que você disse, né? A tensão, essa dicotomia entre materialidades, esse elemento, né? Quanto, né? Que na nossa história, né? Tantas mulheres, tantas artistas, elas não tiveram evidência porque isso era artesanal, era um ofício doméstico. Então, que o meu grito de independência é que esses ofícios, né, tenham essa linguagem, né? Nem vou falar técnica, porque técnica, isso é super banal para mim, né? Um artista que fala que trabalha com técnicas, eu até me assusto, porque para que serve uma técnica, um procedimento para sustentar uma ideia, um projeto? Isso é mais importante, a poesia. Então, que esses ofícios ancestrais, eles ganham tanto peso expressivo, né, para a arte contemporânea e para tudo que virá. É isso. Massa, massa, massa. Que incrível. E você, Di? Vamos lá, para mim, essa trama, para mim, tem a ver com a união, tá? Então, o meu grito seria a gente entender de que o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho. E se a gente se isolar, a gente tem momentos de solitude, a gente tem momentos até de solidão, por vezes, mas nós não fomos feitos para ficar sozinhos, porque a gente iria pirar, né? A gente não funciona, nós precisamos da socialização. Então, é muito importante essa consciência nossa de que tudo está conectado. Então, aí entra a minha trama aqui, né? Que a gente tem que tecer juntos, né? A humanidade tem que entender que juntos a gente consegue fazer um caminho, né? Agora, melhores exemplos, né? Estamos em época de guerra, né? Então, temos que nos unir, né? E temos que entender nessa tecelagem que, por vezes, temos que ser mais rígidos e, por vezes, mais soltos, né? Entra todo o lance de em que momento eu preciso fazer um nó, né? Para segurar a minha linha ali, porque nós estamos num momento em que precisamos ser mais fortes. Em que momento eu posso fazer da minha linha uma gangorra, né? E balançar um pouco mais sobre a vida, mas em momento nenhum eu largo essa linha, né? Eu posso até largar, mas eu estou em conexão com ela. Então, eu acho que isso é o meu grito, de que o ser humano precisa entender que estamos conectados de uma forma ou da outra. De repente, a minha conexão com a pessoa que está lá do outro lado do mundo, ela pode estar super distante, mas ela me conecta de alguma forma, né? E, por vezes, ela pode estar do outro lado do mundo e estar super próxima de mim na conexão. Então, assim, não existe uma regra básica.
E eu acho que essa conexão, ela tem que ser baseada em cima de 3 camadas, porque a gente estaria falando da nossa camada do nosso corpo material, né, que é o que a gente pode tocar, né, depois vem a nossa mente, os nossos pensamentos, eles também têm que estar ali conectados, e entra o nosso espiritual também, independente da religião da pessoa ou da não religião da pessoa. Eu acho que assim são 3 camadas muito importantes que precisam estar alinhadas de uma forma ou da outra. Elas têm que se conectar. Então, esse seria o meu grito, né? É a união, a trama da união. Nós somos humanos, então os humanos estão unidos. Sim, eu completaria, sim, até ousar aqui completar o seu raciocínio aqui, de que o que, para mim, é essa trama que une todo mundo, tanto a gente daqui quanto que nos une a quem está lá do outro lado do mundo, enfim, Japão. Na verdade, no globo, é a natureza, porque todos nós fazemos parte da natureza, né? Nós somos natureza. Então, essa é uma das coisas que eu tenho em comum e semelhante a todos vocês aqui, a todas as pessoas que estão lá do outro lado, que é isso, a gente tem esse elemento da natureza que nos conecta e, e eu vejo que existe essa divisão, né, de que o ser humano não se enxerga enquanto natureza, se enxerga enquanto ser humano. E por isso que tem enfim, todos esses desastres aí que o ser humano está acabando com a natureza, mas que na verdade está acabando com a gente, está acabando consigo, está acabando com a própria espécie, sabe, com a própria raça. A gente está trabalhando para nos exterminar. Então, eu acho que o lance é isso, é essa separação de tipo esse entendimento pô, eu não faço parte da natureza, não estou falando que é o que você quis dizer, viu, Dieto? Só num olhar geral, assim, global, que é o que eu sinto quando eu olho para tudo que está acontecendo, né, de agressão à natureza, isso, é porque a gente não entende que a gente faz parte daquilo. Porque se a gente entendesse que a gente faz parte daquilo, eu não vou cortar minha perna, entendeu? Tipo, porque eu sei que eu preciso da minha perna, tipo, não vou me machucar, não vou me ferir. E se a gente entender que a gente é a natureza, a gente também não vai ferir, né? Não vai, enfim, cortar árvore, desmatar, não vai fazer um monte de coisa que a gente está fazendo hoje, né? Essa desconexão, o ser humano não está na trama da natureza, não está entrelaçado com a natureza, assim. Isso é muito, sei lá, eu acho que é por isso que a gente está onde a gente está, com todos esses desastres aí acontecendo. Pode falar, Dan. Tá mudo, tá muda. Eu e a Diane, a gente parte de uma filosofia muito parecida, parecia que a Débora que estava falando, da trama, das conexões. Muitas das minhas séries, assim, o nome é Relações, Conexões e tal, muitos termos que eu uso vêm da botânica, da biologia. E quando eu escolho a argila, o barro, a cerâmica, é justamente essa conexão. É da onde viemos e da onde a gente volta. É meio que bíblico, né? Nós somos do pó e do pó voltaremos, né? A terra, o barro, ele tem essa conotação, essa simbologia, essa poesia. E as tramas, eu só, na verdade, seria uma introdução para tudo que a Diane falou, lindo, de exatamente isso, né? Essas tramas, esses caminhos, o que nos sustenta, o que nos segura nisso tudo de sermos nós mesmos, porque os meus elementos são orgânicos, né?
E a linha da Diane é muito orgânica, né? Fluida, fluxo da vida. Eu acho que foi muito, muito feliz esse encontro de nós duas aqui, uma completando a fala da outra. Eu me encontro muito na fala da Diane, eu tenho certeza que ela também se encontra muito na minha. E muito agradeço você, Gui, a Camila, todo esse espaço da lateral, né? O encontro com os artistas, nós estamos seguindo, a gente está se encontrando, e isso já gerou várias outras interfaces do Paulo, né? Do Zé Maria, de todos os outros. Foi muito rico, foi muito bacana naquele dia a gente expor, colocar o nosso processo, esse diálogo, né? A conexão com outras pessoas, com outros curadores, com críticos, com artistas. Eu já conheci a Milena, né? Uma marmelada, né, Milena? Você, o Trompas, mas foi muito. Ficou mudo aí, eu acho que você mutou sem querer aí. É empolgação. Onde que eu parei? Eu falei que eu estou muito feliz de ter participado. Onde que eu parei, gente? Foi do Trompas, da Milena. Então, eu estou muito feliz porque foi uma conexão muito bacana e uma proposta riquíssima, super engajada da Lateral. Parabéns por toda a poesia, por todos os encontros, por todo esse cruzamento muito bacana, por todo esse diálogo. Parabéns. Obrigado. Nossa, eu fico... É isso, esse feedback, gente, pra gente é incrível, assim, porque saber que daquele dia relações estão se desdobrando, sabe? Continuaram, que a gente foi esse ponto de conexão para tecer toda essas tramas que se deram depois daquele dia. Enfim, é muito, muito gratificante, assim, muito gratificante. Essas rodas de conversa vieram, foi uma ideia a partir daquele dia lá que a gente fez as falas dos artistas, e a gente viu como depois das falas dos artistas a dinâmica ela mudou completamente do espaço ali, porque a gente continuou falando. Exato, mas tipo, quem não sabia quem era o autor, o artista daquela obra, ali ficou sabendo, e aí foi trocar, que muitas vezes, se não tivesse aquela oportunidade, aquela fala, nem ia trocar com o artista, e aí mudou completamente a dinâmica ali, todo mundo passou a se comunicar. E eu ouvi artistas falando, é você que fez esse, eu não sei o que, e começar a trocar ideia ali. Então foi muito rico, e aí a gente traz aqui para esse espaço, que é onde a gente pode aprofundar, né? É onde a gente ter mais tempo para falar. Ali foram alguns minutos, né? Mas aqui não, aqui a gente tem tempo para falar, tem tempo para perguntar e dissertar, e é isso. E essa oportunidade é uma oportunidade para a gente também, sabe? De conectar, de nos conectarmos com vocês, com a pesquisa de vocês, aí falando um pouco mais com um olhar mais técnico mesmo, né? Enquanto galeria, enquanto galeristas, mas enquanto pessoas também a gente se conecta com tudo, porque a gente é atravessado também enquanto pessoa pelas suas obras, pelas obras de vocês, de todos. Então é uma oportunidade para a gente também tá com vocês, tá promovendo esses encontros, promovendo essas conversas. Enfim, eu agradeço demais também a confiança, assim mesmo, né? A semente ali que vocês falaram, pô, vou me inscrever aqui, sabe? Nem conhecia, nem sabia muitas vezes quem é a Lateral, quem somos nós, né, por trás da Lateral, e falou, pô, vou lá, sabe? Deu essa
oportunidade, se deu essa oportunidade e nos deu essa oportunidade de confiança, assim, enfim, agradeço muito a confiança no nosso trabalho, em tudo que vocês se disponibilizaram para participar e tal. Tem sido incrível. Posso só fazer um comentário rápido? Claro, claro, fica à vontade, Rodrigo. Que eu não sei como é que é o processo criativo assim dos artistas em geral, mas a gente tem o privilégio de ter um artista em casa, a gente vê como é que é às vezes o processo criativo, né, da Diane, que a gente não tem um estúdio separado onde ela pode se isolar, uma edícula para pintar. Então, é bem legal de ver como essa rotina contamina o ambiente familiar e doméstico, né? Então, acaba a família inteira participando desse processo criativo e crescendo junto. Então, é muito legal como a gente vê algo sendo feito, às vezes, na sala de casa, junto com a gente, ao nosso lado, e depois ver numa exposição, como acontece no lateral, como acontece em outras exposições da Diane, que a gente já teve o prazer de participar, e é muito gratificante. Eu recomendo para todo mundo que tenha uma Diane em casa. Sim, sim, é isso mesmo. Eu também convivo com uma artista, então eu sei do que você está falando, Rodrigo. E enfim, a gente tem a galeria na sala da nossa casa, né? Então, enfim, são diversas obras, mas participar desse processo é de fato muito muito especial, assim, né? Muito marcante, porque enfim, o que eu falo para Camila, ela também joga para mim, e o que eu falei, ela coloca na obra. Então, de alguma forma, eu também tô meio que interferindo de alguma forma na produção daquilo, e de fato muda, assim, né? Esse é o poder da arte, eu acho. Esse é o poder, principalmente se você tem a possibilidade de ter um artista em casa. Esse é o poder da arte, né? O poder da construção, o poder das possibilidades, né? O poder da liberdade. Porque eu diria que a arte é o único lugar que a gente tem para ser livre, assim, para fazer o que a gente quiser, né? E isso traz uma independência para os artistas, principalmente, né? Eu estou pensando aqui, né? Tudo bem que a gente, né, Diane, a gente leva todos os nossos parceiros para uma grande evolução, mas vou dizer uma coisa, é um patrocínio e é assim, é uma cooperativa, a gente tem uma cooperativa, né? Porque, olha, dito que eu sou catadora de lixo, nossa, o que eu junto, e assim, escuta, cadê sua furadeira? Então, você não pode fazer para mim? Então, assim, a gente tem uma cooperativa, a gente tem uma equipe. Quem diz que não... Ó, Diane e Milena, eu tenho certeza, vocês têm uma equipe aí na casa de vocês. Vocês não têm uma família, vocês têm uma equipe. Porque eu tenho uma equipe. Uma equipe de produção boa, viu, inclusive. O meu já até virou e falou assim, eu não aguento mais ficar catando papel pela casa. Então, eles precisam agora aprender a fazer NFT, né? Né? Meu, é muito isso mesmo, né? A gente aqui também. Vou com a Camila, pego os negócios e tal, mas isso também é o incrível da arte, porque o lixo não é lixo, né? O lixo é uma possibilidade, aquele algo é uma possibilidade. Então, é o que eu falei, é liberdade, né? Você não tem... sei lá, ela pegou outro dia, ela estava passando e ela pegou um monte de azulejo, assim, e pastilha de vidro que ela tinha visto lá que estava para ir para o lixo, na caçamba. Ela pegou e hoje ela tem obra aqui que ela colou no azulejo, que ela criou, usou o azulejo como superfície. Então, tipo, é também a possibilidade de ressignificar as coisas, sabe? É muito rico.
Viva a arte, viva a arte. Eu nem tô com vinho aqui, mas já tô como? Vai lá, fala aí. Ela anda com mochila, com sacola e vai enfiando, é isso? Não, ela esse dia aí especificamente, ela estava voltando de uma corrida que ela fez no exercício, e aí ela viu, né, perto de onde ela corria, aí ela voltou para casa pensando, falou, não, meu Deus, eu preciso voltar para pegar aquilo e tal. E aí ela chegou em casa, pegou uma sacola, voltou no lugar, encheu a sacola do que dava para encher, né, de azulejo, das pastilhas, mas ela falou que ficou muito mais. É porque eu não estava em casa esse dia, senão a gente ia lá e pegar mais ainda, sabe? Porque azulejos intactos, assim, inteiros, sabe? As pastilhas, diversas pastilhas de vidro e tal. E aí é isso. Ela foi, pegou, trouxe. Eu é isso. Eu tenho até medo de deixar meu carro para lavar, porque se pegarem o que eu estou fazendo de armário lá. Gente, olha, a gente tem uma cooperativa, artista tem cooperativa. Olha, eu vou te contar que Sim. se não for a ajuda da família, como que a gente faz para guardar as coisas? A Milena também, você está falando o quê, Milena? Você fica aí nesses sebos aqui, juntando as suas imagens aí, você precisa ter que ter apoio, porque senão como que você faz? Eu super vou no sebos com a Camila. Vou no sebo e olho, folheio também e vejo. Pois e agora parece que eu estou melhorando de nível. É mesmo? Agora, eu acho que eu mudei de patamar. Agora, os vizinhos, assim, nossa, eu fiz aquela arrumadinha em casa, lembrei de você. Nossa. Isso é muito bom. Comunidade. Venha. Aumentou a cooperativa. Gente, juro para vocês, eu ganhei um book, não sei de que ano que é aquilo, é muito antigo, até as flores é muito molinhas, de tricô e crochê, que só tem... Manda para cá. Abstratos. Eu vou até mostrar para vocês. Peraí. Aí você falou, vou separar e vou mandar para a Débora, né, minha amiga? Vai lá, Edi, enquanto aí, vai lá. Fala aí. Então, eu queria só comentar, vocês falando sobre isso, já aconteceu várias vezes de eu fazer o Rodrigo dar uma volta a mais com o carro para pegar algumas coisas que a gente viu em alguma caçamba. Mas o mais engraçado que eu acho que é o que ele falou, eu não tenho um espaço explícito, né? Então, assim, eu faço arte pela casa inteira, e eu sou extremamente agradecida pela compreensão que todos têm, por isso não é sempre fácil, né? E assim, como eu trabalho muitas vezes com painéis maiores, vocês não têm ideia, vocês viram aqui o meu gato, né? Agora eu acabei de falar nele que está vindo aqui, mas por vezes, né, as tintas, elas estão molhadas, né? E aí, ó, ele veio aqui, eu falei dele, ele veio. E aí as tintas estão molhadas, e aí, de repente, eu vejo, assim, as patas, as pegadas do gato no chão com a tinta. Eu falo, meu Deus, ele foi para cima da obra. E assim, por aí vai. Então, nesse apartamento aqui não é o caso, mas no outro, eu tinha obras e não tinha mais nenhuma parede sem obra. Então, assim, a parede da lavanderia, a parede do banheiro, era tudo com obras, porque tem que colocar na parede, senão... Então, acho que é bem isso. Quem vive de arte sabe disso, assim, porque a gente respira, né? A gente respira arte. E se a gente não puder produzir, a gente não está completo, né? Eu falo bem isso. A gente não precisa de, na verdade, não é uma controvérsia de falar a gente precisa de alguém para se completar, não se trata disso, porque eu justamente expliquei antes que o ser humano, não, né, na minha opinião, o ser humano não foi feito para ficar sozinho, mas a gente se completa por si mesmo e a gente se divide com os outros, digamos assim, esse é o meu acreditar. Mas a arte, para mim, ela me completa, né? Eu preciso dela para estar feliz, vamos falar assim, né? E aí a compreensão de todos que moram, né, com a gente é sempre muito bem-vinda.
Sim, Olha isso aqui, demais. pessoal. É um book gigantesco, com um monte de texturas. Ah, olha só que incrível. Vários, e Incrível, tem incrível. desenhos, tem, olha, vários. Me fotografa a capa. Gente, isso é muito, muito top para mim. Incrível, Me incrível, fotografa a incrível. capa, manda para mim. Nossa! São os pontos de tramas de. É muito antigo, eu acho que são os primeiros. Nossa! Incrível, Você não vai incrível, recortar. Se incrível. você recortar, você perde a minha amizade. Você não vai recortar. Oxe, ela Você trabalha não com vai... recorte? Como assim? Não vai recortar. Tu não vai recortar, não. Tu não vai recortar. E a liberdade da arte? Não. Obrigada, Guilherme, obrigada. Guilherme, sai dessa conversa, Olha Guilherme. essa folha, não. Nossa. Nossa, olha, é Tira a Incrível. demais. tesoura dela, tira a tesoura dela. Olha Cadê o marido isso. dela? Vamos falar com o marido dela. Tira a tesoura dela. Ai, não. Incrível, E já incrível. Ai, não. Eu tô enlouquecendo aqui. É um Da book hora, japonês. Você perde a minha amizade. Da hora, muito Tira bom, a gente. tesoura dela, tira a tesoura dela. Muito É bom, um muito papel bom. bem molinho, olha, muito molinho. Ó. Todos os Nossa. pontos. Que vizinha deu isso? Vê se ela tem mais. Muito bom, muito bom. Vizinha, parabéns. Você que vai ouvir essa gravação. Eu também quero. Mande para mim. Arrasou, arrasou. Inclusive, pegando o gancho aqui da Débora, essa conversa está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube, na íntegra, no Spotify, na íntegra. Então, se vocês quiserem mandar para pessoas que, enfim, não puderam estar aqui para ouvir depois, fiquem à Legal. vontade. E também, se quiser pegar recorte da fala de vocês para colocar no Instagram, enfim, fiquem à vontade também. Aí eu peço que peguem o recorte só da fala de vocês, né? Porque o pessoal liberou a gente postar na galeria, não liberou as outras pessoas. Mas fiquem à vontade. E quero agradecer mais uma vez as artistas que estão aqui, que hoje foram as protagonistas aqui da nossa conversa, principais, né? Mas, enfim, todo mundo protagonizou um pouco aqui a conversa. Agradecer o Rodrigo, Eliane, Milena, que compartilharam com a gente o espaço, e com a Lira, que já teve que sair, enfim, todo mundo que passou. Muitíssimo obrigado. Eu vou fazer agora o encerramento, vou passar pelas obras de novo. As obras estão disponíveis e já vou passar o preço aqui para vocês, tá? Porque o valor é inestimável. Bom, essa obra, o título dela é Sem Título, na verdade, não tem título, Sem Título, do ano de 2022, da artista Débora Amaral, de São Paulo, capital. O material, a técnica é cerâmica esmaltada em baixa temperatura com costura de linha de algodão e as dimensões, o tamanho é 41,5 por 39,5 centímetros e o preço dela é R$2.000. E a obra da Diane, Independência, Mostra Sua Cara Brasil 2, de 2022 também, artista Diane Dumas, de São Paulo, capital. Estilos, espero que eu pronuncie certo, tá? A técnica é estilos noir e metallics, marcador líquido permanente sobre papel, tá? É isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, venham na lateral até dia 21 de maio para conseguir ver pessoalmente. Ou peçam catálogo também, dá para ver. O tamanho é 32 por 44 centímetros e o preço é R$ 1.500. Ambas as obras estão disponíveis e é muito importante que comprem as obras para que os artistas continuem produzindo.
tá? E que a galeria continue existindo. Isso é muito importante. Para além de tudo que a gente já falou aqui da importância da arte, né? De se ver na arte, de se relacionar com a arte, todas as possibilidades, vou colocar mais uma camada aqui. A possibilidade de que o artista e a galeria continue proporcionando esses momentos através da venda e da comercialização das obras, porque sem isso, né, no mundo, no sistema capitalista que a gente vive, a gente não consegue fazer mais nada. Então, dinheiro é importante e a gente precisa, é isso, gente. Estão disponíveis, interessados, entrem em contato com a gente, tá? Vou finalizar aqui a apresentação. Estamos caminhando para os últimos minutos aqui, vou fazer o fechamento. Eu quero, inclusive, deixar um agradecimento da Camila também, que ela não conseguiu estar presente hoje, mas ela falou que vai ouvir depois e muito provável, talvez ela comente, fale com vocês, enfim. Mas, enfim, deixar o beijo dela para vocês também e o agradecimento em nome da Lateral também. Agradeço todo mundo que esteve presente. Vou concluir a gravação aqui, vou parar a gravação, só um minuto.